Fala galera, beleza? Eu sou o professor Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Nesta aula, iremos trabalhar com inequações de funções afins e temos 3 exemplos aqui de inequações. Queremos encontrar todos os valores de x, tais que, na letra A, menos 2 é menor do que a função afim 3x menos 1, que é menor do que 4. Então, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos separar essa letra em duas partes. A primeira, a gente quer resolver isso aqui, ó. Menos 2 menor do que 3x menos 1. E na segunda, nós vamos querer resolver 3x menos 1 menor do que 4. 3x menos 1 menor do que 4. E perceba que o x ele tem que satisfazer simultaneamente as inequações dadas pela expressão 1, e a inequação dada pela expressão 2. O x tem que satisfazer simultaneamente essas duas desigualdades. Então, como a gente resolve esta primeira aqui? Ó? Bom, nós precisamos isolar o x. Então, esse menos 1, ele vai para o lado direito da desigualdade com sinal trocado. Daí fica assim, a menos 2 mais 1 menor do que 3x. Menos 2 com mais 1 dá menos 1, menor do que 3x. E agora a gente pode dividir essa desigualdade dos dois lados por 3. Dividindo por 3 fica assim, ó. Vai ficar menos 1 sobre 3, menor do que esse 3 cancela o 3, né? De 3 dividido por 3 dá 1, então fica x maior do que menos 1 sobre 3. Então, olha só, vamos fazer uma reta aqui. Deixa eu organizar essa reta. E olha só, aqui nós vamos fazer 3 retas, né? Essa primeira, a segunda e a terceira. Nessa primeira reta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o número menos 1 dividido por 3, né? Porque nessa primeira parte o x tem que ser maior do que menos 1 sobre 3, ou seja, o x ele tem que estar para a direita do menos 1 sobre 3 e não pode ser igual a 1 sobre 3, porque aqui não está escrito x maior ou igual a menos 1 sobre 3. Se tivesse um igual aqui assim, ó, assim, daí a gente incluiria o menos 1 sobre 3. Como o sinal é este, ó, como o sinal é esse, é distritamente menor do que igual, a gente coloca uma bolinha aberta aqui em cima do 1 sobre 3, dizendo que este número não vai ser incluído nos valores de x que satisfazem esta expressão aqui. Agora, olha só, vamos resolver a segunda expressão. Vamos pegar o menos 1, jogar ele para o lado direito da desigualdade, vai ficar 3x menor do que 4 mais 1. Ele vai para lá com o sinal trocado. Então, olha só, 3x é menor do que 5. Logo, x é menor do que 5 dividido por 3, né? Porque a gente passa esse 3 para lá dividindo 5. Então, a gente vem aqui, ó, o 5 sobre 3 ele é positivo, né? Portanto, ele é maior do que o menos 1 sobre 3, então vamos colocar ele à direita. E queremos o x, só que o x agora, ó, ele tem que ser menor do que 5 sobre 3, e não inclui o 5 sobre 3, ou seja, tem que ser toda essa parte aqui. Toda essa parte da reta, menor do que 5 sobre 3. Agora a gente vem aqui. Agora a gente tem que verificar quais são os valores de x que satisfazem simultaneamente essas duas retas, né? Estão nas duas retas ao mesmo tempo. E perceba que para valores de x que estão para cá, ó, não vai satisfazer as duas ao mesmo tempo, porque embora os x que estão aqui satisfazem a expressão 2, eles não satisfazem a expressão 1. Os x que estão aqui, ó, à direita do 5 sobre 3, eles satisfazem a expressão 1, mas não satisfazem a expressão 2, não tem ninguém aqui. Então, procuramos este conjunto aqui, o conjunto que está entre menos 1 sobre 3 e 5 sobre 3. Então, a gente faz assim, ó, que o conjunto solução vai ser o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que
O x, ó, ele está entre menos 1 sobre 3 e 5 dividido por 3. Ou, equivalentemente, vai ser o intervalo aberto de menos 1 sobre 3 até 5 sobre 3. Né? Intervalo aberto não vai incluir esses extremos. Não vai incluir nem o menos 1 sobre 3, nem o 5 sobre 3. Então, quaisquer valores de x que estão aqui dentro, neste intervalo aqui, irão satisfazer as duas expressões ao mesmo tempo. E nós temos este modo de designar este conjunto de elementos ou este modo aqui. Vamos agora para a segunda questão, a letra B. Na letra B, então, vamos separar de novo em duas situações. A primeira situação, o 3x mais 4 é menor do que 5. E na segunda situação, o 5 é menor do que 6 menos 2x. Então, os valores de x que nós estamos procurando têm que satisfazer a expressão 1 e a 2, ou, melhor dizendo, as desigualdades 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, olhando aqui para a desigualdade número 1, a gente tem esse 4, que a gente pode jogar ele para o lado direito da desigualdade. Vai ficar 3x menor do que 5 menos 4. Logo, 3x é menor do que 1. E daí a gente tira que x é menor do que 1 sobre 3. Então, vamos fazer de novo as nossas três retas. Ó. Deixa eu só melhorar ela, colocar ela mais para cima aqui. Ó. Então, uma reta, vamos fazer as três retinhas, né? Segunda reta. E mais uma aqui. Agora, olha só, vamos colocar o número 1 sobre 3 aqui. Perceba que não é menor ou igual também, né? Então a gente vai fazer uma bolinha aberta, significando que 1 sobre 3 não vai fazer parte do nosso conjunto. Só que agora a gente está pegando os valores de x que estão à esquerda de 1 sobre 3, né? Que são menores, ó, do que 1 sobre 3. Vamos agora analisar a expressão 2. Esse 6 ele pode vir para a esquerda, né, da desigualdade, vai ficar 5 menos 6, menor do que menos 2x. Daí 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 é menor do que 2x. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar essa expressão por menos 1, né? Vamos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente tem que trocar o sinal da desigualdade. Ó. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2x. Troca os sinais, né? Mas a gente precisa também inverter aqui. Ó. Essa desigualdade se inverte. Por quê? Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. 1 é menor do que 2. Né? Se a gente multiplica essa desigualdade por menos 1, fica menos 1 aqui e menos 2 ali. Agora, quem que é o maior? É o menos 1 ou menos 2? O maior é o menos 1. Né? Menos 1 é maior do que menos 2, né? Porque na reta o menos 2 está aqui e o menos 1 está à direita do menos 2. Logo, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, a gente precisa inverter o sinal da desigualdade. E aqui a gente pode dividir por 2, ó, dos dois lados, e dividindo por um número positivo, a gente não precisa se preocupar com o sinal da desigualdade, então fica 1 sobre 2 maior do que x, ou seja, x é menor do que 1 sobre 2. Bom, 1 sobre 3, ele é 0,33333, né? 1 sobre 2 é 0,5. Então, 1 sobre 2 ele está aqui, ó, ele está à direita do 1 sobre 3. Mas a gente está querendo ó, x que são valores de x que são menores do que 1 sobre 3. E não, ou melhor, que menores do que 1 sobre 2, e que não inclui 1 sobre 2. Ou seja, é toda esta parte aqui. É tudo que está à direita de 1 sobre 2. Daí a gente abaixa, 1 sobre 3 colocamos aqui, abaixamos 1 sobre 2 colocamos aqui, né? Bolinha aberta, porque não inclui os dois valores. Agora a gente olha na reta quais são os valores de x que satisfazem as duas retas iniciais ao mesmo tempo, esta e esta. Ó. Só pode ser esses valores aqui, ó, à esquerda do 1 sobre 3, porque entre 1 sobre 3 e 1 sobre 2, embora os valores de x satisfazem essa segunda desigualdade, não satisfazem a primeira. Então, se a gente fosse esboçar um conjunto de solução, o conjunto de solução é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é menor do que 1 sobre 3. Ou, equivalentemente, a gente poderia fazer assim, ó, é um intervalo que vai lá do menos infinito, né,
até o 1 sobre 3, ou seja, qualquer número que está à esquerda do 1 sobre 3. Vamos agora para a última, para a letra C. Então, a gente tem agora 3 situações. A primeira situação, a gente tem 3x mais 2 menor ou igual que 5x menos 2. A segunda situação, a gente tem 4x menos 1 maior do que 3x menos 4. E nesta situação aqui, ó, a gente tem na terceira situação 3 menos 2x menor do que x menos 6. Agora, olha só, vamos resolver cada uma delas separadamente e depois a gente faz a interseção dos conjuntos por meio daquelas retas, né? Então, olha só, a gente pode fazer o seguinte, vamos pegar esse menos 2 e jogar ele para o lado esquerdo da desigualdade, que agora é uma desigualdade menor ou igual. Então, vai ficar 3x mais 2, daí esse menos 2 ele vai para o lado esquerdo como sinal trocado, ele vai mais 2, menor ou igual que 5x. Vai ficar 3x mais 4, menor ou igual que 5x. Agora a gente pega esse 3x, jogamos ele para o lado direito da desigualdade, ele vai com sinal trocado, vai ficar 4, menor ou igual que 5x menos 3x, vai ficar 2x. E agora a gente pode dividir essa desigualdade por 4, vai ficar 1, menor ou igual que, aqui, ó, 1 sobre 4, o 2 sobre 4 a gente pode simplificar, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Então fica igual a x dividido por 2. E agora a gente multiplica essa desigualdade por 2 dos dois lados, e daí vai ficar assim, ó, vai ficar 2 menor ou igual que x, né? Porque esse 2 que eu vou multiplicar aqui vai cancelar com esse 2, então vai ficar assim. Então vamos fazer as retas. Vamos fazer a primeira reta aqui. Vamos baixar um pouquinho, fazer a segunda. E baixar mais um pouquinho. Vamos fazer mais em cima então aqui. Daí aqui a gente vai colocar o número 2. X igual a 2. E a gente está pegando valores que estão à direita do 2, né? Porque o x é maior ou igual que 2. E agora, ó, incluindo o número 2. Então a gente vai fazer uma bola fechada. Porque essa bola fechada vai representar que o 2 ele pertence ao conjunto. A gente está fazendo 3 retas, uma para representar essa expressão, outra para representar esta, outra para representar essa, né? A gente teria que fazer uma quarta reta, né? Eu fazer uma quarta reta, só que aqui agora deu para fazer. Fazer a quarta reta aqui, a gente vai colocar a interseção dos 3 conjuntos. Então, olha só, vamos agora analisar a expressão 2, ó. Olhando a expressão 2, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar esse menos 1 e jogar ele para o lado direito da desigualdade. Fica 4x maior, né? Maior do que 3x menos 4 mais 1. Esse menos 1 ele vai para lá com sinal positivo. Fica 4x maior do que 3x menos 4 mais 1 dá menos 3. Esse 3x ele vai para o lado esquerdo da desigualdade, ele vai com um sinal trocado, ele vai menos 3x. Então vai ficar 4x menos 3x, vai ficar x. X maior do que menos 3. Então a gente vem aqui na reta, colocamos o menos 3 aqui, a gente está pegando valores de x que são maiores do que menos 3, ou seja, e não inclui o menos 3. Então a bola aberta aqui e é todo esse conjunto. Agora vamos para o item, a expressão número 3. Então vai ficar assim, ó, a gente pode pegar esse 3, jogar ele para o lado direito da desigualdade, vai ficar menos 2x, menor do que x, menos 6, menos 3, né? Ele vem para cá com o sinal trocado. Então vai ficar menos 2x, menor do que x, menos 3, menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse x, jogar ele para o lado esquerdo da desigualdade, vai ficar assim, ó, menos 2x com menos x, menor do que menos 9. Menos 2x com menos x dá menos 3x, menor do que menos 9. Agora a gente pode dividir essa expressão por menos 3. Ó. Vamos dividir ela por menos 3.
Só que como a gente está dividindo por um número negativo, então esse sinal aqui, ó, ele vai ser trocado, porque a gente está dividindo essa expressão por um número negativo. Quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo ou divide por um número negativo, a gente tem que trocar o sinal da desigualdade. Vai ficar x maior do que esse menos com esse menos aqui, ó, o menos 9 com o menos do menos 3, vai ficar assim, ó, vai ficar mais, né? Mais 3. Então a gente vem aqui, ó, o 3 está mais ou menos aqui, e a gente está pegando valores de x que estão à direita do 3. Então a gente faz as 3 retinhas. Ó, e de novo, ó, os únicos valores de x que satisfazem as 3 equações ao mesmo tempo são esses aqui, ó. Porque são esses e esses, né? Para valores de x entre 2 e 3, existem aqui e aqui, mas aqui nessa terceira reta não tem. Para valores de x menores do que, ou melhor, entre menos 3 e 2, ó, que é essa parte aqui, só satisfaz a equação 2, mas não satisfaz nem a 1 nem a 3. Logo, o nosso conjunto de solução seria isso aqui, o conjunto S é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior e estritamente maior do que 3, né? Ou então, esse intervalo aqui, a gente escreve assim, ó. É o intervalo que vai do 3 até o mais infinito, né? São todos os valores que são estritamente maiores do que 3. Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!